vocês depois, né? Então vamos lá, Filosofia Moderna 1, nós estamos tratando aqui, né, nós vamos tratar aqui do racionalismo de René Descartes, tá? O René Descartes está na modernidade, vamos falar assim, a primeira teoria que a gente vai trabalhar, a teoria, né, filosófica, a corrente filosófica da modernidade, é do René Descartes. Ele viveu ali de 1596 a 1650. E nós temos a nossa aula aqui organizada em 12 lições, tá? Sempre a gente começa pela contextualização, né, do pensamento aí de Descartes e toda a sua teoria, né? Ele está buscando a possibilidade de conhecer, a dúvida aos sentidos, parece um ceticismo, né, de Pirro lá da Grécia, mas não é assim, né, que o Descartes vai se posicionar, né? Parece um ceticismo rigoroso, mas ele entende que é possível chegar ao conhecimento, né? Ele vai ser o maior modelo, o maior exemplo do que é o racionalismo da modernidade, né? E vai contribuir aí para a ciência. Então, ele vai trabalhar na investigação racional da verdade, é esse aspecto, né, que vai contribuir para o método científico atual, né? Então, aí a gente começa a entrar, né, nessa teoria racional dele, a razão como um grande martelo, né, que vai procurar derrubar qualquer opinião particular e falsa, e aí ele caminha para um método, né, um método radical, né, de busca da verdade, onde ele vai rejeitar todas as opiniões frágeis, né, e aí a gente vai estabelecer a dúvida cartesiana, que é um ato voluntário, exagerado e provisório, são as características aqui da dúvida que a gente vai trabalhar, e por fim, os graus da dúvida, né, e que ele vai aí, né, aprofundando essa dúvida, e a dúvida vai ser uma contribuição muito grande de Descartes para a busca de uma verdade mais, vamos dizer assim, confiável, tá bem? Então, são essas 12 lições. Então, o contexto do Descartes é buscar justamente a verdade, o conhecimento, né? E não é, vamos dizer assim, uma necessidade muito diferente, né, da história ali do conhecimento, né? Desde a Grécia, desde a mitologia, a metafísica, todos estavam procurando compreender o mundo à sua volta, né? A origem do ser, a origem das coisas. Descartes não vai ser diferente, né? Porém, a gente vê aí ao longo da história várias maneiras, né, de formas de conhecer ou se aproximar da verdade. Então, nessa modernidade, a gente vai ter aí, sim, né, a busca, a retomada, né, do conhecimento do homem, da busca do homem pelo conhecimento, e não só uma relação passiva, né, de aceitar, né, o conhecimento vindo de Deus, né, que era mediado ali pela Igreja Católica durante a época medieval. Tá? Então, o que a gente tem nesse momento aqui é justamente, né, o homem, né, se colocando como responsável nessa busca e nessa investigação da verdade, não sendo só passivo. Tá? O Descartes, ele é cristão, né, ele vai entender no final de tudo que o conhecimento verdadeiro é posto por Deus na nossa mente. Então, mas isso não impede o Descartes de buscar a verdade, de buscar o conhecimento, porque ele entende que por mais que Deus coloque o conhecimento verdadeiro na nossa mente, nós temos muita dificuldade de acessar esse conhecimento verdadeiro. Então, a dúvida cartesiana, esse caminho, o método cartesiano, é justamente como que eu consigo acessar essa verdade que é posta por Deus na minha mente. Então, quais são os fatores que enganam e impedem que eu conheça o mundo, né, a verdade posta por Deus na minha mente? Então, veja, ele é racionalista, né? O racionalismo entende,
né, como premissa que o conhecimento é inato, ele nasce com o sujeito porque esse conhecimento está na razão. Então, a grande discussão da modernidade é justamente onde está o conhecimento do mundo, né? Então, o conhecimento está no mundo, eu vou me debruçar sobre esse mundo para conhecê-lo, né? Ou esse conhecimento já está posto na minha mente e eu preciso me debruçar sobre a minha própria razão, né? Sobre mim mesmo, né? Sobre a minha cognição para acessar esse conhecimento, né? Para nós, no mundo atual, é muito evidente que eu preciso me debruçar sobre o mundo para conhecer o mundo. Eu preciso me debruçar sobre mim mesmo para conhecer a mim mesmo, vamos dizer assim, né? Porém, né, é importante a gente colocar aqui que esse racionalismo, né, moderno, ele tem uma influência ainda muito grande, né, vamos dizer assim, dessa visão, vamos dizer, transcendente, né, num certo sentido teocêntrica. A gente vive um momento de antropocentrismo, do homem no foco, né, dos holofotes do conhecimento, mas mesmo esse homem no centro, esse homem precisa buscar a verdade, mas essa verdade, ela é divina, ela é posta por Deus na nossa mente. Então, esse é um parâmetro importante para a gente nortear aqui esse racionalismo, tá? Então, esse é o contexto aí, né, do Descartes. Então, ele vai trabalhar aí a possibilidade de conhecer, né? Nem sempre o conhecimento ele foi entendido como possível e verdadeiro. Então, a gente tem ali, durante o período grego, né, muitas dificuldades de lidar com as falhas dos sentidos humanos. E o Descartes também vai verificar o quanto que os sentidos podem nos enganar, o quanto que a própria razão também pode nos enganar, né? Então, como que eu vou verificar a veracidade de tal conhecimento, né? Qual que é o parâmetro que se usa para isso? Então, esse conhecimento, se é possível, né, de ser alcançado, né, se ele existe, ele deve, né, ser alcançado através de um árduo processo de verificação. Então, não é uma coisa pronta. Por quê? Porque se verificava que coisas que nós acreditávamos ser verdade, ou que nós víamos, entendíamos como verdade, quando se iria verificar em alguma situação, a gente percebia que estávamos enganados, né? Então, é essa condição de a gente ter certeza de certas coisas e, de repente, né, eu verificar que aquilo não é verdadeiro, que aquela crença, aquele conhecimento que eu tinha não é verdadeiro, isso colocou em dúvida, né, a possibilidade de conhecer e, principalmente, os sentidos humanos, né? Porque os sentidos, eles, né, teriam ali, eles ganharam uma grande fragilidade durante a Grécia, né? Porque percebeu-se que às vezes eu via coisas que não eram reais, né? Eu sentia coisas que, né, tinham ali a outra pessoa podia perceber de uma forma diferente, né? Então, onde que está o problema dos sentidos? Essa fragilidade dos sentidos. Então, Descartes vai trazer isso à tona. Ele vai, né, investigar essa condição de que por que os sentidos eles não são, então, muitas vezes confiáveis. Então, essa insegurança dos sentidos como forma de conhecer, né? No passado, a gente teve aí o ceticismo rigoroso de Pirro, de Élida, né? E que ele afirmou que não era possível conhecer nada, né? Concluiu que as coisas eram meras transparências. Por quê? Porque se nós interagimos com o mundo a partir dos sentidos, e esses sentidos algumas vezes distorcem essa realidade, então não é possível conhecer. E nem a razão também se engana, né? O raciocínio, né? Existe, né, as falhas de memória, enfim, várias condições aí que fazem com que a gente perceba que a nossa razão também falha, né? Então, para os céticos, né,
o ceticismo mais radical aí, nem os sentidos, nem a razão poderiam fornecer conhecimento. E por isso, né, o homem ele deveria calar-se em sua obscuridade, estando isento de qualquer juízo acerca da verdade ou falsidade das coisas. Então ele não iria, né, então perder tempo aí discutindo essas questões. A gente já estudou aí o ceticismo também lá, né, nas filosofias ali do helenismo, tá? Só por que a gente retoma o ceticismo aqui? Porque quando vocês forem ver a teoria cartesiana, vocês vão ter a sensação de que ele vai dizer, não, nada é possível conhecer, tá? Que ele é um cético absoluto. Mas não, o Descartes ele não é um cético absoluto, o ceticismo não vai discutir, né, a verdade ou falsidade das coisas, e o Descartes vai discutir a verdade ou falsidade das coisas, sim, porque ele entende que é possível se chegar a um conhecimento verdadeiro, tá? Que é esse tal conhecimento que Deus pôs na mente da gente, né? E que há uma verdade que pode ser alcançada, e por isso ele faz todo esse esforço. Então, o ceticismo não faz esforço, tá? E o Descartes vai fazer um esforço muito grande. É muito importante vocês prestarem atenção nisso, porque isso cai muito em vestibular. No sentido de que querer associar o Descartes ao ceticismo, a ser um cético. Então, realmente, não, ele não é um cético, tá? Inclusive porque o cogito, que é a primeira verdade que se estabelece para Descartes, que é o penso, logo existo, né, que a gente conhece, né, essa expressão, é famosa essa expressão cartesiana, né? Penso, logo existo. Então, veja, né, isso é uma verdade indubitável, né, que não há dúvida, né, que é a minha existência. Então, para ele existe essa primeira verdade, existe verdade, e a gente precisa alcançar essa verdade, tá? Então, ele não é um cético, né? Porém, né, veja, essa dúvida que ele coloca e essa investigação rigorosa, esse processo de verificabilidade rigoroso, né, da busca da verdade, da confirmação se aquele conhecimento é verdadeiro ou falso, né, mostra o alto grau do racionalismo cartesiano. E o Descartes é o maior expoente desse racionalismo. Tá? Ele é o mais, né, vamos dizer assim, o que exemplifica muito o racionalismo da modernidade. Tá? E aí, esse racionalismo ele é tão forte que se deve duvidar até da própria dúvida. Tá? Então, aí sim a gente vai ter uma sensação que a gente possa estar, né, vamos dizer assim, caminhando no vazio, né? Caminhando em círculos, né? Porque vai nos dar essa sensação de que nada, né, existe enquanto confiável, que essa verdade sólida não existe, né? Quando a gente vai estudar ali os graus da dúvida cartesiana, tá? Então, e aí, claro, ele é racionalista, ele vai entender que a verdade ela é dada pela razão, a gente só pode chegar ao conhecimento verdadeiro não a partir dos sentidos, mas a partir da razão, né? E a gente vai ver como ele faz essa construção. Então, qualquer manifestação das coisas, né, a partir dos sentidos, deve ser duvidosa, né? E a gente precisa duvidar, né, até que a gente não encontre mais nenhuma objeção, que a gente, né, chegue a uma certeza. Né? Então, até que você não tenha certeza, você deve duvidar. Eu diria o contrário, né? Na nossa sociedade, ou a gente está num momento em que a gente tem muitas certezas, né? Então, essas certezas que a gente tem, na verdade, não são, né, necessariamente, né, confiáveis enquanto verdadeiras. Né? Então, a gente acredita, isso é óbvio. Não necessariamente. Né? Então, eu diria, na posição se eu fosse Descartes hoje, eu diria, tudo que você tem certeza, duvide.
porque a gente hoje acredita muito facilmente nas coisas, né? Então, duvide de tudo. É isso que, até que você chegue a algo que você não tenha nenhuma objeção. Será que é possível? O Descartes acredita que isso é possível, tá? Então, veja, a dúvida ou essa razão, ela é um instrumento, né, para investigar a verdade. Então, ele vai tratar como um método. Então, não é assim aleatório, tipo assim, agora eu não vou mais duvidar em tudo, uma ação rebelde ou vamos dizer assim, uma desistência de buscar a verdade. Não, né? Não. É um método, né, para se chegar à verdade. O Descartes quer chegar à verdade. Né? Então, a primeira coisa para ele é a gente abrir mão, se desfazer de todas as opiniões que até então a gente deu crédito, né? Que ele nos convida a desacreditar de tudo. Né? Então, suspender esse juízo, não acreditar. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Por que que ele fez isso? Porque ele descobriu, né, que coisas que ele dava crédito, que ele, né, disseram para ele e que ele acreditou, no final das contas, ele descobre que são falsas. E aí, todas aquelas opiniões perdem a credibilidade. Ele diz assim, bem, né, se essa opinião que eu acreditei, né, que eu dei crédito, eu descobri que ela é falsa, como que ficam as outras opiniões, as outras crenças que eu tenho, os outros créditos que eu dei? Então, para ele não ter o trabalho de verificar um a um, ele vai duvidar, então, de todas. Ele vai considerar todas como falsas, né? Então, é uma decepção que ele tem, sim, né? Quando ele, né, descobre que não há veracidade nessas opiniões. Então, essa razão é o grande martelo que vai bater nos alicerces do conhecimento. E se esses alicerces não estiverem suficientemente firmes, eles serão demolidos. Então, não é no sentido de eu destruir tudo, não, é de eu destruir o que é frágil, né? O que não é confiável. Então, primeiro é necessário duvidar de tudo que existe enquanto um discurso estabelecido, ou seja, enquanto opiniões. Por quê? Porque ele verificou que não havia por que ele dar crédito se elas tinham enganado ele. Né? Então, tudo isso para a gente não se perder em opiniões particulares. Né? Então, a gente vai duvidar das ideias, né? Das imaginações mentais nossas e até das nossas percepções sensíveis. E aí vamos ver como que ele vai fazer isso. Né? Então, um aspecto dessa dúvida que a gente falou é rejeitar todas as opiniões de uma só vez, porque uma vez que uma dessas opiniões me enganaram, eu devo então rejeitar a todas. Eu perderia muito tempo, né? E talvez eu nunca conseguisse ali, né, resolver, né, verificar se todas aquelas opiniões eram verdadeiras ou falsas. Então é melhor eu duvidar de tudo para não perder tempo. Né? Então, o aspecto do pensamento, a gente viu aí essa dúvida. Então, essa dúvida tem algumas características, tá? Então, uma das características dela é a questão de ser voluntária. Só um minuto. Voltando aqui depois da bronca nos cachorros. Então, a dúvida, ela é voluntária, né? Ela não vem de uma experiência particular, nem de uma ela é uma decisão. Então, veja, eu tô lá na sorveteria, tem uma infinidade de sabores de sorvete, eu fico em dúvida. Qual que eu quero? Eu quero de chocolate, ou eu quero de creme de avelã, ou eu vou querer de morango? Não é essa dúvida do dia a dia. Ou eu estou dirigindo e aí eu não sei bem o caminho, aparece uma bifurcação, o que que eu faço? Né? Para que lado eu vou?
Então, não é essa dúvida que o Descartes está falando. Ele está falando de uma dúvida voluntária, ou seja, de um processo racional. Eu me deparo com uma situação, alguém fala alguma coisa para mim e eu decido duvidar. Eu decido que eu não vou acreditar naquilo. Eu tomo uma posição ativa, por isso que é voluntária, porque é um ato racional, né? Então, é justamente para a gente não sair acreditando nessas opiniões, né? Porque já a experiência já mostrou que elas não necessariamente são verdadeiras. Elas podem ser falsas, né? Então, esse é um aspecto, né? E aí é o distanciamento dos discursos corriqueiros, né? Ou nascido na descrição particular das experiências, dos sentidos, né? Do que uma pessoa conta. Então, eu já parto do princípio, né, de que eu não vou acreditar naquilo, né? Só se eu verificar. Então, essa é uma posição racional, né? Outra característica da dúvida é que ela é hiperbólica, ela é exagerada, tá? Então, esse é um aspecto bem importante, que é a radicalização da dúvida que nós já falamos. Então, se uma opinião me enganou, logo eu vou considerar todas as opiniões, vou rejeitar como sempre enganoso o que me enganou apenas uma vez, né? Então, essa é a radicalização, né? Mas veja, como eu falei, não é algo, né, desorganizado. É um método para se buscar o conhecimento e para se economizar tempo. Então, eu já não perco tempo com aquele tipo, né, de opinião. E ao mesmo tempo, e aqui a dúvida ela tem um papel provisório. E aqui é que mostra que Descartes ele não é um cético rigoroso, né? Por quê? Porque o ponto último que ele quer chegar é a primeira certeza. Tá? Então, a dúvida ela tem um papel provisório, ela não é permanente, né? Ela vai permanecer até que eu encontre algo firme que eu não possa mais derrubar, que eu não possa mais duvidar, que eu encontre uma certeza. E o Descartes encontrou essa primeira certeza que para ele é o penso logo existo, né? E veja, nesse sentido, a dúvida ela tem uma função muito importante, né? A função de tirar, né, da frente coisas que possam impedir a nossa visão. Então, por exemplo, eu sempre gosto de usar, né, um exemplo. Se eu colocar esse papel aqui, ó, vocês não me veem, certo? Então, isso seria algo duvidoso, que me impede de ver o real, o verdadeiro, certo? Então, o papel da dúvida é bem, se eu não tenho certeza se isso é verdade ou falsidade, né, eu vou duvidar, então eu vou tirar, até que eu encontre algo que eu possa confiar, que seja verdadeiro. Então, tudo que atrapalha a nossa percepção, que a gente não tem certeza, a gente deve retirar. É nesse sentido, né, que a dúvida ela é provisória e que aquilo que é duvidoso me impede de conhecer aquilo que eu realmente posso conhecer e que é verdadeiro. Então, no caso de dúvida, descarte. O Descartes diz, na dúvida, descarte. Eu gosto de brincar assim, né? Como a gente fala, na dúvida, abstenha-se, né? Na dúvida, descarte. Né? É o que o Descartes diz para a gente. E aí a gente tem os graus da dúvida, né? Então a gente já falou sobre ela, então a gente vai aprofundando aí, né? Então, primeiro grau da dúvida cartesiana são os fatores externos. Amor aí, né? Então, que grau da dúvida? Esse é o primeiro grau, seria o grau mais simples, mais suave da dúvida, né? Que diz respeito, né, à questão relacionada aos sentidos, né? Tanto o primeiro como o segundo grau da dúvida está relacionado aos sentidos, né? Então, o primeiro grau dos sentidos diz respeito aos fatores externos, né? Então, veja, os meus sentidos, eles falham por quê? Porque existem algumas circunstâncias que impedem que eu conheça a verdade, né? Então, a distância, a luminosidade, né?
E outros fatores, assim, impedem que os meus sentidos, eu tenha uma percepção perfeita, né? Eu tenho um testemunho perfeito da realidade. Então, essas condições me dão um testemunho perfeito. Então, eu posso apagar aqui as luzes, né? E aí vocês já vão, né, ter mais dificuldade de enxergar a professora, por exemplo, né? Então, a luminosidade, ela é importante para ver detalhes, né? Para ver certas condições, certo? E a proximidade, né? Então, para que eu possa ver as coisas, né, com mais segurança, tá? Então, veja, né? A primeira questão do Descartes, ele não está duvidando dos sentidos como forma de conhecer. Ele está dizendo, nesse primeiro momento, que, né, existem fatores externos que atrapalham os sentidos, que fazem com que os sentidos não nos deem um testemunho perfeito dessa realidade. Tá? Então, ele não está acusando os sentidos como acontece lá, né, na Grécia, né, com os céticos, né, os sentidos, né, são falhos. Ele não está tratando disso aqui, né, os sentidos não são falhos. O que impede os sentidos são circunstâncias externas aos sentidos, ok? Então, essa é a abordagem de Descartes, a crítica dele aos sentidos, mas é claro, uma herança aí do ceticismo, né? É uma herança aí, né, da Grécia, dos gregos, em relação a os sentidos não serem fontes de conhecimento, né? Bem, mas veja, se eu acender a luz, se eu chegar perto, né, eu, né, tiro essas circunstâncias que atrapalham a minha percepção dos sentidos, né? Então, deste modo, se eu estou com algo, né, perto de mim, está claro, eu estou, né, não tem circunstâncias que possam trabalhar a minha percepção, provavelmente, né, parece que o que eu estou percebendo aqui, que está aqui na minha mão, é de fato uma caneta, né? Então, não há dúvidas disso? Será que não há dúvidas? Há dúvidas. Há dúvidas, sim. Porque aí a gente passa para o segundo grau da dúvida cartesiana, né? Que eu não tenho certeza se essa caneta ela é verdadeira, se ela existe ou não. Por quê? Porque será mesmo, né, que eu estou acordado ou eu estou sonhando? Será que eu não posso estar tendo uma alucinação? Né? Então, aí a gente vai para os fatores internos, que esses fatores internos, sim, provocam engano no testemunho dos sentidos. Pode ser que eu esteja aqui no meu quarto sonhando, né? E que eu veja que aqui tem, né, coisas, né, que eu gostaria que tivesse e tal. Mas quando eu acordo, eu verifico que naquele ambiente não tem aquele objeto que eu sonhei. Então, eu estava ali muito perto, era muito real, mas era só um sonho. Então, esses fatores internos nos enganam, sim, né? Quando dormimos, às vezes a gente tem sonhos muito lúcidos, né? Tão reais que parece que a gente está acordado, que são experiências verdadeiras. Então, a exemplo do sonho, né, para uma pessoa dentro da sua normalidade, né, que é um sonho que é muito real, né, e que, ao mesmo tempo, no mundo material, real, aquilo não está acontecendo, né? E aí ele pega o sonho e vai colocar a condição, por exemplo, de quem tem alucinação, dos loucos, né, da esquizofrenia, da demência, vamos pensar assim, em que a pessoa tem uma, vamos dizer, uma alucinação, mas para ela é muito real, né? É fruto dos fatores internos dela, para ela é real, como o sonho, né? Muito, vamos dizer, um sonho muito verdadeiro para nós, né? Então ele compara assim e diz que então os sentidos não seriam confiáveis, porque mesmo que não tenham as circunstâncias externas, tem os fatores internos que pode ser que eu não tenha certeza se eu estou sonhando ou se estou acordado,
né? Ou, né, se faz parte de uma alucinação, né, que a pessoa possa estar tendo. Então, aí sim, ele descarta os sentidos como fonte do conhecimento. Não dá para confiar, tá? E aí a gente vai, né, para o último grau da dúvida, que é justamente a razão, né? Bem, então só nos resta a razão para alcançar a verdade, porque se a verdade está lá e foi posta por Deus, né? Está na nossa mente, então como a gente vai acessar essa verdade? Então a razão é a única forma para Descartes de chegar à verdade, né? Então vamos observar, né? O entendimento não pode duvidar, né, daquelas representações do intelecto, da racionalidade, né? Então, ele vai confiar num conhecimento que seja estritamente racional e intelectual. Mas existe uma dúvida também, né, nessa condição. Nem sempre, né, a nossa racionalidade ela é confiável. Nem sempre nossas operações mentais, racionais, a gente acerta. Então, né, por exemplo, vocês lá estudam matemática. Às vezes uma conta simples, às vezes a gente erra por distração, sei lá, né? Sei lá. O Descartes ele vai explicar por que a gente comete erros de coisas que nós sabemos, mas que por algum motivo, uma distração, nós erramos, né? Ele vai falar que a razão é o argumento que o Deus enganador vai abalar como busca da razão, né? Então, o que é esse argumento do Deus enganador? Nossa, existe um gênio maligno, né, que vai nos enganar, né? Existe um Deus que nos engana. Mas, né, esse Deus enganador, esse gênio maligno, é algo que faz parte da nossa própria natureza, tá? Por quê? Porque ele parte do princípio que... Ai, deixa eu voltar. Né? A Thaís está dizendo assim, desculpe perder sua aula, porém nós tivemos uma grande tempestade ontem, nossa linha elétrica foi desligada. Eu imaginei que esse temporal ia acontecer agora de manhã, e que poderia ser que nem eu tivesse internet, mas não aconteceu forte aqui em casa esse temporal, Thaís. Ainda bem, mas eu tive essa sensação de que, porque foi previsto, né, até hoje, um temporal muito forte, estava muito quente ontem, realmente, Thaís. Mas tudo bem, eu estou gravando essa aula e você vai poder assistir, tá bem? Eu vou já publicar hoje mesmo, agorinha mesmo. Então fica bem tranquila que vai dar tudo certo, Thaís. Essa daqui já vai, né? Ela está no Paraguai, né? Nossa, que louco, né? Depois vocês dão notícias. Ainda bem que você apareceu para dar uma notícia pra gente. Mas tô publicando já já, tá? Então, para a gente ir fechando aqui, o nosso tempo já está, né, acabando, já acabou, né? Esse Deus enganador, veja, é algo que não é Deus, um Deus mau. Mas o que é? Deus existe. Então, ele vai partir do pressuposto de que Deus existe, que é o Deus Todo-Poderoso, e já que essa condição de existir um Deus Todo-Poderoso, e que nós não somos poderosos como Deus, isso nos induz ao erro, mas é uma condição nossa de não ser perfeito, de não ser como esse Deus, né? Então não é algo que esse Deus é ruim. Essa malignidade, esse mal é de nós não sermos perfeitos como Deus. É o nosso aspecto de imperfeição e que faz que a gente cometa enganos até da razão. Como sanar isso? Verificando e verificando. Então, vocês fazem a prova de matemática e vocês vão ali de novo e verificam se vocês erraram, acertaram, né? Aquela coisa, revise a prova, pessoal, né? Olhe de novo, leia o que você escreveu na redação, se não tem uma palavra errada, porque justamente por isso, né? Porque a gente comete alguns erros mesmo da razão pelo nosso grau de imperfeição. Tudo bem? Então, pessoal, a gente encerra aqui a nossa aula de hoje. Eu vou mandar para vocês hoje à tarde uma atividade para vocês fazerem em formulário online, para vocês entregarem online, devolverem online, tá bem? E vou postar essa aula já daqui a pouquinho, eu já estou postando ela para vocês. Eu vou colocar ela num link privado para que a gente só acesse a partir do nosso link. Tudo bem? Então,
Beijo, Thaís, Lembra que melhoras a gente aí. tem prova. Lembra que a gente tem prova à tarde, então coloca Um prazo. Um prazo bom um para prazo você. maior. Claro, eu vou dar uns 2, 3 dias de prazo. Eu não vou dar uma semana, sabe por quê? Porque vocês ficam deixando para depois, aí não fazem, né? Então eu vou colocar uns 2, 3 dias para vocês responderem com calma aí, né? E caso alguém não consiga responder e feche o formulário, eu abro de novo. É que eu deixo sem prazo justamente para que vocês possam fazer, mas aí vocês não têm um alerta, né? Então eu vou colocar esse prazo com esse alerta. Vocês vão receber o alerta, vão fazer, mas se tiver algum problema, não se desesperem que eu abro de novo e vocês fazem. Tudo bem? Ó, beijos para vocês. É só para Outro vocês se próximo, boa organizarem. semana. Boa semana. Beijo. Beijos. Tchau. Tchau, Ellen. Tchau.